Reis 4:8. Amém. Amém? Todos encontraram? Amém. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava, por lá estava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Passamos-lhe em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma candeia, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retira-se para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao moço, a Geazi: chama ela esta sunamita. Chamando ele ela, pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: disse, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale a seu favor, ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Disse-lhe Eliseu: chama, e chamando-a ele se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado. Quando fez um ano, segundo Eliseu lhe disseram. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse ao seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva a sua mãe. Ele o tomou e levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela, o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e disse-lhe: manda-me um dos moços e uma jumenta das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais? Ele: por que vás a hoje? Não é dia de festa, ou lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela alvargar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, e não detenha o caminho, senão quando eu disser. Partiu ela, pois, ali, foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita, corre ao seu encontro e disse-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, o homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Então chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor o encobriu e não o manifestou. Disse ela: pedi eu algo, Senhor, algum filho? Não disse eu, não me enganes, disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém saudar, não lhe responda, pois o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele levantou e a seguiu. Somente até aqui. Eu disse que eu tenho umas partes. Amém? O irmão pode se sentar. Vemos aqui uma história de uma mulher sunamita, uma mulher que não tinha filhos, uma mulher que seu marido era velho, uma mulher que o profeta Eliseu costumava a visitar esse local, ou seja, lá, pelo que eu entendi no texto, seria um comércio, seria uma venda. E essa mulher, o texto fala que ela era rica. E ela, o que ela fez? Ela vistava esse profeta a visitar esse local. E ela fala com seu marido que queria fazer um quarto para ele passar aqueles dias que ele visitava aquela região de Sunem.
E assim eles fizeram um pequeno quarto, colocou aquilo que foi necessário para ele passar aquele tempo ali. E vendo aquilo, o Geazi vendo aquilo, chegou até ele e falou que ela não tinha filho, né? Ela não tinha filho mas o marido era velho, e o profeta chega até ela e diz, né, que ele ia dar ela um filho. E ela, no momento ali, ela não acredita, né? Ela fala, não mintas a tua serva. Ela não acreditou naquilo. Mas dentro de um ano tudo acontece, né? Igual a gente sabe, tem muitas mulheres estéreis, né, que não gostam de gerar filho. Não, aqui o texto não fala que era uma mulher estéril, que fala que era a idade avançada, né? Era uma idade avançada que o marido dela tinha. E a gente sabemos a dificuldade, tanto a mulher quanto com o homem, gerar filho em tais idades. É verdade, irmão? Amém. Então o que acontece? O texto, ela dá esse menino é gerado dentro desse propósito que o profeta falou. Ele vai crescendo. O menino vai crescendo. Certo dia, né, que no versículo 19, tendo crescido, vamos 18, tendo crescido o menino, saiu certo dia o teu pai, que estava com os segadores, ou seja, ele estava na seara, ele estava em produção, ele estava no plantio, na plantação. Algumas traduções de Bíblia, às vezes vocês é assim. Então ele estava lá e a cabeça do menino dói, né? Ou seja, ele sente uma dor forte na cabeça. E o pai pede para levar até a mãe dele, ou seja, a mãe pega o menino e deita ele, cubre os joelhos. Eu acredito que estava sentado, né? Deita o menino no joelho, no colo ali, sentado, tipo os irmãos estão sentados aí. E o menino não respira, o menino, meio-dia, acontece que o menino morre naquele momento ali. E o que ela fala? Ela sai ali, que ó, 21. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: manda-lhe um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus. Ou seja, ela tentou ver se o menino voltava em si, mas ela viu que ela não tinha recurso para que esse menino voltava a viver. E ela necessitava de um recurso. E onde ela vai? Vai até o profeta. Ela vai, vamos esmiuçar o texto para os irmãos entenderem. Ela vai aqui, no 22, chamou o seu marido e disse, 23, perguntou-lhe, por que vás ele hoje? Não é dia de festa nem de lua nova. Ou seja, até então, para o marido, o menino estava vivo, corretamente, vivo, passando mal, com dores. Mas o melhor remédio no momento dele seria quem? A mãe. Ele leva até a mãe. Até então, o que ela disse? Nada. Ela não falou nada. Olha o tanto que é interessante, irmãos, que eu acho isso aqui. Muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida, porque hoje a ministração será sobre conselhos. Acontecem muitas coisas na nossa vida, e a gente desabafa com tantas pessoas, fala com tantas pessoas, acontece uma separação, acontece um filho doece, acontece um desastre financeiro na família, a gente leva para tantas pessoas. Essa mulher, ela foi diferente, ela fez diferente. Ela foi buscar o recurso na pessoa certa. Então, ou seja, muitas das vezes nós tocamos trombeta para as pessoas erradas. Pedimos conselho. Isso aqui fala de conselho. Ela buscou o conselho, então ela vai até o profeta. Vamos continuar, 24. Então ela pede para arriar uma jumenta, né? E anda e vai. E no 25, partiu ela e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo ao longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita, corre ao seu encontro. E vai tudo bem contigo, teu marido? Com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Ou seja, ela chega até ali.
Ou seja, ela vai, parece que, pelo que eu entendo aqui, Geazi barra ela para ela não ir até o profeta direto. Ele cerca ela ali. Por quê? Ela não chegar até o profeta, mas ela queria falar com a pessoa certa, que seria o profeta. Ela não haver, para ela não haveria empecilhos ali. Não haveria empecilhos para ela ser direcionada até o profeta. 26. Corre ao encontro e disse: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Vá, tudo bem. Ia tudo bem, irmãos? Olha que situação que essa mulher estava enfrentando. Às vezes na nossa vida acontece, a gente passa um problema financeiro, a gente deixa de vir na igreja, às vezes uma briga do casal dentro de casa fica emburrada 15 dias, às vezes um vai na igreja, o outro não vai, às vezes você perde uma dívida de R$200, você fica querendo matar aquela pessoa. Essa mulher perdeu um filho. O que é mais precioso que um filho? Para um casal, para uma mãe solteira, para um pai solteiro, o que é mais precioso do que um filho? Sabemos que nada. Quem tem filho sabe. Todos nós que tem filho, todos nós sabemos que nada é mais precioso do que um filho. Essa mulher, para ela estava tudo bem. Então precisamos pegar um conselho dessa mulher, que numa situação tão difícil que ela estava enfrentando, mas até ali ela acreditava que tudo podia mudar o quadro. Ela indo até aquele profeta. Olha a fé dessa mulher. Ela acreditava que se ela chegasse até aquele profeta ali, o quadro daquele menino mudaria. Então, através da fé dela, através daquilo, da orientação dela pelo profeta, a história dessa mulher vai mudar. Vamos desmiuçar o texto. 27. Chegando ela, pois o homem de Deus ao monte abraçou-lhe os pés, então chegou Geazi para arrancá-la. Vamos observar, para arrancá-la. Então o homem de Deus disse: deixe, porque a alma dela está amargurada, o Senhor o cobriu e manifestou. Ou seja, a alma dela estava amargurada. Ou seja, o Geazi, ele tentou interromper aquele contato dela com o profeta. Mas o profeta sabia que a alma dela estava amargurada. Só que ela sabia, por dentro ela estava com a alma amargurada. Mas para as pessoas ela estava bem. Ali, porque no texto aqui, no decorrer do texto, vai falar que não era para cumprimentar ninguém, não era para ir. E ela disse todo o tempo que ela estaria bem. Por quê? Porque ela acreditaria que aquele quadro ia mudar. Como mudou? Disse, 28, disse ela: pede ao meu senhor algum filho? Pedi ao meu senhor algum filho? Ou seja, quem que ofereceu o filho para ela? Profeta. Então ela não pediu filho. Ela foi uma mulher que não pediu filho. Meu marido está velho, eu não consigo filho. Eu também estou velho, não consigo filho. Ela não pediu filho. Mas aquele profeta, no momento ali, no início daquela visita, ele entende que aquela casa precisaria de um filho para alegrar mais aquele ambiente. Ou seja, era uma casa talvez vazia porque faltava um filho. Quantas pessoas, pais matam o filho, filho mata os pais, para esvaziar a casa? Essa mulher, esse filho preencheu o coração daquele povo. Então, quantos de nós que às vezes enxergamos um filho como, às vezes, um encosto, às vezes uma coisa errada? A partir de hoje, irmão, começa a abençoar o seu filho, a sua filha. Começa, pega conselho de Deus para a sua vida. Começa a abençoar, profetizar na sua casa, profetizar no trabalho do seu filho, profetizar na esposa do seu filho, sua nora, o seu genro. Aleluia. 29. Disse-lhe o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai, se encontrares alguém, não saudes, e se lhe saudar, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. O que ele fala? Ele dá uma ordem para Geazi. E se alguém cumprimentar, não saude. E se alguém te saudar, não os cumprimente. E ele levar o bordão até o menino.
Vamos entender. Estou esmiuçando a história devagar para os irmãos entenderem. Amém. Glória a Deus. E eu acredito que vocês vão entender. Porém, no 30, porém disse a mãe ao menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então levantou-se e o seguiu. O que ela falou? O Geazi foi, não foi? E não aconteceu o quê? Nada. Nada. Mas o que ela falou? Aqui ficarei, aqui estou diante de ti, só me levanto se você me acompanhar até meu filho. Olha, que pesado, irmão. Ela disse que só sairia dali, de perto do profeta, se o profeta também fosse. E o que acontece? 31. Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz. Então voltou a encontrar Eliseu e lhe avisou, e disse o menino: não despertou. Por quê? Porque a unção ali naquele momento, o poder sobre a vida estava sobre Eliseu, não estava sobre Geazi. Muitas vezes, irmãos, tem um líder sobre a sua vida, tem um profeta sobre a sua vida, verdade. tem um pastor sobre a sua vida. Aleluia. Mas aquele poder está sobre a vida dele. Você é um servo, você está aprendendo, você é um aprendiz. Geazi era um aprendiz ali. Geazi não tinha as rédeas da história na mão dele ainda. 32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então, agora entra quem? Entra o profeta. Então fechou a porta sobre ele os ombros, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou e sobre o menino, o pão da boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Aleluia, glória a O Deus. que eu entendi aqui? Ele deitou o menino com a barriga para cima na cama, esticou-se os braços, ele deitou posição contrária sobre o menino. E então o menino aqueceu. Aqui entendemos que ele estava frio. Quem está frio está morto. Se for ler o livro de Apocalipse, Jesus vai falar, né? Nem morno, nem frio, né? Que ele vai vomitar, tem que estar quente. Porque quente é vivo, quente tem raiz, Aleluia. o crente transborda, o crente suspira. Aleluia. E também respira, verdade, irmão? Amém. Então, naquele momento ali, o menino se aqueceu. 32. Só para a gente entrar em outros textos. Então se levantou e andou o quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir e estendeu sobre o menino, e espirrou 7 vezes e abriu os olhos. O que aconteceu? Então ele viveu, ele ressuscitou. Então, irmãos, a gente precisa acreditar que os profetas de Deus, eles têm poder na sua vida para ressuscitar, para transformar, para revigorar e para mudar o cativeiro, como mudou também o cativeiro de Jó. Glória, glória a Deus. Então, profeta, ele tem unção, ele tem poder. Não fica escutando qualquer profetada, porque um profeta você sabe que ele é profeta, porque o que ele fala acontece. 37. Ela entrou. Não, 36. Então chamou Geazi e disse: chama Sunamita. Ela chamou, apresentou-se-lhe o profeta. Este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou em terra. Ou seja, o profeta ainda guardado no quarto. O menino foi ressuscitado. O que ela fala? Primeira coisa que ela faz, ela lança aos pés do profeta. Ela agradece o profeta. Ela ali chora nos pés ali do profeta, porque aquilo que o profeta prometeu para ela, o filho, aquele filho estava de volta. Aquele filho mudou a história daqueles 2 velhinhos. Amém? Amém. Aqui eu finalizo a história e continuo falando sobre conceitos. Agora eu vou precisar da participação de todos, dando sequência nos conceitos. Os irmãos lembram o último versículo que leu? Quem foi o último que leu aquele dia? Não lembra? Foi dando de quarta. Irmão, vou ter que disciplinar vocês. Quem lembra quem foi? Acho que foi a mais direita. Tava não.
Foi irmã de Deus. Acabou, então. Não tá no quarto, não. Não, foi um culto de ensino sobre conselhos. A gente está dando sequência, porque é uma história longa. Então foi eu, tá? Eu só dei um pincelado do texto para vocês entenderem. Então vamos lá. Vamos dar sequência em Mateus 12, 14. Abre aí, pastor Carlos. Presbítero José Aparecido aí, Atos 4, 15. Irmã Paula, 1 Crônicas 27, 33. Irmã Dilma, Atos 23, 28. Irmã de Leus, estou ocupada, né? Irmãos, grava só o seu versículo, irmãos. Você está com Bíblia, irmã? Você está com sua Bíblia? Você lê também? O seu, Paulo. Guarda só o seu versículo, irmão. Só o seu versículo. Atos 4, 15. Não. O seu é Atos 23, 28. O seu é 1 Crônicas 27, 33. O irmão Antônio está com a Bíblia aí? Então você vai trabalhar também. Pode pegar a sua Bíblia que você vai trabalhar. Jó 18, 7. Você já chegou atrasado. Daqui a pouco eu te disciplina. Irmão, o que você está rindo, irmão? Provérbios 8, 14, irmão Odete. 8, 14. Fica atento, irmão, senão não vai dar tempo. Provérbios 8, 14. Quem achou primeiro pode ler. Mateus 12, 14. Pera só um minutinho. Todos que for ler, irmão, fala o capítulo e fala o texto também para os irmãos. Só o meu de novo. 1 Crônicas 27, 33. E o meu? Ei, Jesus. Ô, glória. Meu é Jó. Seu é Jó 18, 7. Vamos, irmãos, senão não vai dar tempo de a gente passar muita coisa. Mateus 12, 14. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Olha para vocês verem. E os fariseus, tendo saído, tomado conselhos sobre ele para matar. Então o que eles estavam fazendo? Até os fariseus estavam buscando conselho para matar quem? Jesus. Irmãos, tem conselhos que não são conselhos de Deus. Então não é todo conselho que você vai acatar. E tem conselhos que é do demônio, não é de Deus. Precisamos estar atentos aos conselhos. É necessário termos conselhos. É necessário nos aconselhar. Mas tem conselhos que não é de Deus. Amém? Próximo. Provérbios. Não. É isso? Atos 4,15. Atos 4,15. Todavia, mandando-os sair para sair fora do conselho, conferenciaram entre si. Tá vendo? Mais um conselho. O que ele falou? Jacó. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciando entre si. Pois é, conferindo entre si, eu sei. Talvez a gente não escuta o conselho. O irmão dá conselho, você sabe que é um conselho de Deus. Aí um cabeça de barco que não tem nada a ver com Deus, que não participa das coisas de Deus, que não busca a Deus, te dá um conselho e você acata o conselho. Ou talvez você fique aí cochilando em dois pensamentos. Próximo. 1 Crônicas 27, 33. O seu é Atos 23, 38. 28. Aifadel era do conselho do rei, Ussai, o Arquita, amigo do rei. É essa? Lê de novo, eu não entendi não. Eu também entendi não. Pode ler que eu vou explicar. Aitofel era do conselho do rei, Ussai, o Arquita, amigo do rei. Então Aitofel era quem, irmãos? Quem lembra quem é Aitofel no texto aí do 1 Crônicas? Alguém lembra? Pode? Meu é Jó? Hã? Jó 18? Jó 38, 2. Não, desculpa, 18, 7. Aitofel, irmão,
Ele era conselheiro do rei, no Velho Testamento. Ele aconselhava o rei. E depois ele aconselhava o rei Davi. Ele ficou depois contra o rei Davi e foi aconselhar quem? O filho de Davi, que era o Absalão. Ele foi aconselhar. E a Bíblia fala que Aitofel, os conselhos dele eram os conselhos de Deus. Era igual aos conselhos de Deus. Ele era um homem que era aconselhado por Deus. Próximo. João 18:7. Os seus passos, antes firmes e determinados, se reduziram e os seus próprios juízos o destruirá. Está vendo? Se a gente tomar a decisão errada, os nossos próprios juízes, o que ele vai fazer? Nos destruir. Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. A gente está dentro da casa de Deus, a gente está buscando orientação de Deus. Busca conselho em quem tem conselho para te dar. Sim. Não busca conselho em qualquer pessoa. Que a gente leu aí, o pastor leu aí, o pastor Carlos leu o primeiro aí, que os fariseus buscavam conselho para matar Jesus. Nós buscamos conselho para dar a vida ao outro irmão. Aleluia. Às vezes o irmão quer enfocar, às vezes o irmão quer beber veneno, o irmão quer ficar na droga, mas damos conselho para ele retornar à vida. Ao Aleluia. contrário. Amém? Amém, Jesus. Próximo quem é? Irmã. Querendo certificar-me do motivo porque a causa Filó descer ao cilindro deles. Atos, ela leu Atos 23, 28. É isso. É isso? É. Então, tomar cuidado com o conselho, tá vendo? Tomar cuidado com os conselhos. Atenta aos conselhos. Irmão, estão entendendo? Amém. Amém. Glória a Deus. Prepara mais aí, vai ler mais uma chamada aí. Começa de novo pelo pastor Carlos aí. Não, desculpa, é irmão Odete aqui. Você me perdoa, irmão Odete. Amém. Mas eu conselho e a verdadeira sabedoria. Provérbios 8,14. Lê de novo, que eu gostei desse também. Eu também. Então lê em voz alta. Mas é o conselho e a verdadeira sabedoria. Aleluia. No conselho, a verdadeira sabedoria. Então a nossa sabedoria, irmãos, ela vem do alto. Então a gente precisa discernir. Como que você discerne se o conselho é de Deus, se não é? Buscando a Deus. Porque não adianta você estar dentro da casa de Deus e estar vivendo uma vida imunda, não. Você não vai conseguir discernir. Aí você vai catar qualquer conselho e vai descer. Mesmo que você colocar um skate na descida ali, descer de qualquer maneira ali. Sabe se vai bater no carro, no caminhão? Então a gente precisa tomar cuidado com os conselhos. Glória a Deus. Vamos ler mais uma chamada aqui. Parei aqui. Salmos 64:2, pastor Carlos. Presbítero Aparecido, José Aparecido. Salmos 106:13. Irmão Antônio. Provérbios 1:31. Irmãos, grava só o seu versículo. Deixa o irmão gravar o dele. Irmã Paula. Deuteronômio 32:28. 32:28. A irmã de Deus não leu, não. Papai. Você vai ler agora então. Provérbios 1:25. A irmã Dilma. Provérbio 31. 1:31. Irmã de Leusa. Provérbios 24:6. Irmã Odete. Jó 15:8. Provérbios 20. Agora sim. Fica atento ao versículo. Provérbios 20. O seu é 1:25. Não, 1:25 não. É isso mesmo. Está escrito. Quem achou pode ler. Glória a Deus. Salmo 64:2. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Do tumulto de quem pratica a iniquidade. Então quem pratica a iniquidade é quem? Quem vive pecando, quem vive uma vida imunda. Então muitos estão dentro da casa do Senhor e falam assim que nós temos que viver pecando. Eles pregam como se a gente tivesse que viver pecando. Irmão, isso aí é para quem não conhece a palavra de Deus.
A gente viver uma vida de pecado é para quem não conhece a palavra de Deus. Quem escuta os conselhos de Deus, está na casa de Deus, ele tem que viver uma vida santa. Amém? Glória a Deus. Salmo 106, quem que é? O irmão Presbítero. Presbítero. 6:13, amém? Isso, amém. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Cedo, porém, esqueceram das suas obras e não esperavam por conselho. Ou seja, muitas vezes a gente quer fazer um negócio no peito, né? De qualquer maneira, compra um lote aí, passa o trator, faz uma casa sem pôr até a linha, nem fura os tubulão de qualquer jeito. Né? Aqui de frente nós temos moeira. Então não é assim. A gente precisa ter conselho. A gente precisa ser aconselhado. A gente precisa buscar direção. Como que eu busco direção? Vou fazer uma construção, tem que buscar quem? Quem entende de construção. O pedreiro. Eu vou mexer numa alvenaria aqui, com um telhado aqui, eu vou buscar quem? O irmão Aparecido, que entende de solda, entende de conselho. Eu vou fazer um arroz doce, um doce de mamão que eu amo, que eu não sei fazer, eu vou buscar quem? Direção. O irmão Odete, irmã Dilma, Edileuza, as outras irmãs que estão ali. Eu não posso fazer, que eu não sei fazer. Ué. Então, primeiro, o que eu tenho? Qual que é a dosagem? Verdade, irmão? É verdade. Glória a Deus. Próximo. Fala o salmo e lê. Fala o versículo e lê. O provérbio 31, primeiro 31. Portanto, comerão do fruto de suas decisões e atitudes e se fartarão de suas próprias elucubras. É obras ou o que é o final? Obras coração inúteis. Isso eu não entendi muito não, o seu contexto. Leia na sua Bíblia, irmão, para ver qual que é. Parece que o texto está diferente. É, provérbio 31. Primeiro. 1:31. 31. É que a tradução dela é diferente. É, a tradução da sua está bem diferente. Né? Mas é assim mesmo, irmãos. O entendimento é o mesmo. Só que tem umas palavras que é mais fácil vocês entenderem. Eu gosto da tradução mais fácil vocês entenderem. Fruto do seu procedimento e dos seus próprios. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Entendeu? O que vocês entenderam isso? Não comerão dos seus frutos, dos seus próprios caminhos. Se fartarão dos seus próprios. Quem tem conselho, irmãos, para receber, tem conselho para dar. Quem tem conselho para absorver, ele tem conselho para gerar. Então a gente não precisa achar que somos só conselheiro. Também precisamos de conselho. E nós fartarão dos nossos conselhos. Amém? Amém. Próximo, Deuteronômio 32:28. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Então, falta, o meu povo perece por falta. Vamos calcular que é mais ou menos o que fala lá em Oséias, né? Perece por falta de entendimento. Então precisamos de conselho, irmãos. Nossa vida não pode viver nessa terra sem conselho. Não seja um toscão aí dentro da sua casa, não. Tranca dentro do seu quarto aí, não quer desabafar com ninguém. Às vezes você está passando por um problema. Desabafa com a irmã, desabafa com o irmão. Leva os seus conselhos para quem pode te dar conselho. Então os conselhos é necessário, são importantes no meio dos cristãos, no meio do povo, no meio da geração, que precisamos ser aconselhados uns pelos outros. Não sabemos tudo e nunca saberemos tudo. Isso eu falei para um profissional um dia. O áudio está até gravado. Eu nunca sei, nunca vou saber e nunca vou saber tudo. Eu sempre vou depender dos outros. Amém? Amém. Provérbios 1:25. Antes rejeitaste tudo o meu conselho e não quiseres a minha repreensão. Então o que ele falou? E rejeitaste o meu conselho. E também a repreensão, né? Isso. Então antes rejeitaste o meu conselho. Quantos conselhos nós temos rejeitado na nossa vida? Quer conselho bom e nós achávamos que era conselho do mal. E o do mal é o bom, né? Que é assim que está vivendo, né? O contrário, né? Que o Brasil ele é assim. O certo é errado, o errado é certo. Então, irmãos, precisamos tomar cuidado e precisamos entender que
porque os conselhos de Deus é para a nossa vida. Provérbios 24:6. 24:6. Com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselheiros. Então, em outras traduções, fala assim: na multidão de conselheiro há êxito. Não é êxodo, viu, irmão? Que êxodo é dificuldade, está lá no livro, dificuldade. É êxito. A palavra êxito é a mesma que sucesso. Então a gente vai haver na multidão de conselheiro, haverá sucesso. Então, ou seja, não é conselho de um, não é conselho de dois, na multidão de conselheiro. Então, o que acontece quando um pastor está ministrando? Quando uma pessoa está pregando, ela está ministrando para uma multidão. Então todos vão ouvir conselho. Muitos vão acatar e outros não. É verdade ou não? É verdade. Próximo. Jó 15:8. Você, irmão? Modete. Por que você está boiando aí? Valeu. É Vera. Ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti só limitaste a sabedoria. Opa, esse é bonito. Não, lê de novo, irmão. Esse é bonito. Esse é bonito. Ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti só limitaste a sabedoria. Ouviste o secreto conselho de Deus. Quantas vezes nós temos que pedir conselho de Deus no nosso quarto, dentro do nosso carro, tomando banho, fazendo uma comida, louvando? Quantas vezes? E o que ele falou aí? O que ele falou aí? Nossos conselhos são? Não. Secreto é os do Senhor. Nossos conselhos são limitados. Então nossos conselhos são limitados. Nós dependemos de outros conselhos. Nós dependemos de Deus. Porque nós somos um ser humano. Existe um limite, existe uma linha que não podemos atravessar. Porque a nossa vida vai ser fora da linha de raciocínio de Deus. De fora daquilo que Deus quer para nós. Então nossos segredos são limitados. Esse é poderoso. Glória a Deus. Mais uma remessa? Dá tempo ainda, não dá? Remessa o conselho com os irmãos, então. Começa pelo pastor Carlos. Provérbios 21:30. Irmão Aparecido. Jó 5:13. Irmão Antônio. Grava o seu versículo. Salmo 33:11. Irmã Paula. Provérbios 22:20. Irmã Dilma. 2 Samuel 17:14. Irmã Dileuza. 2 Crônicas 10:8. Irmã Odete, 2 Crônica 10:13. Quem achou pode ler. Provérbios 21:30. Salmo. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Glória a Deus. Não há sabedoria, nem entendimento de conselho contra o Senhor. Porque Deus é poderoso, irmão. Não tem nada sobre Ele. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Majestade Santa, Ele é santo 3 vezes. Então não tem conselhos maiores do que o do Senhor. Os maiores conselhos nessa terra para o ser humano vêm de Deus. Os nossos conselhos vêm do alto. Amém? O meu é Salmo 31. Que é grande, Marcos. 5, né? Irmão, você está precisando prestar mais atenção, irmão? Salmos 33:11. 33 10:3. 10. Glória a Deus. 2 Crônica 10. 10:3. Amém. Posso ler o meu? Pode, lê o seu, irmão Paulo. Tem um irmão Antônio achar. Meu é Provérbios 22:20. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos? Porventura não te escrevi? Não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos? Acerca de conselhos e conhecimento. Porventura não escrevi. Olha que interessante esse versículo. Acerca. Quem escreveu os maiores conselhos na Bíblia? Esse livro que ela leu, Salomão. Porque ele tinha conselho para dar aqui na terra. Porque a Bíblia diz que ele não tem sabedoria como a dele, nem homem, nem. A gente não está falando de um texto que fala de Jesus, a gente está falando de Salomão porque foi ele.
Depois vem Jesus, que é o mais sábio de todos, que ele é o próprio Deus. Então, olha os conselhos de Deus. Porventura, olha o que ele nos aconselha. Próximos. Irmão Antônio? Salmo 33, 11. Filhos, vinde e escutai. Eu, pois, ensinarei o temor do Senhor. Filhos, eu ensinarei os conselhos do Senhor. Ou seja, o que rei Davi fazia? Ele ensinava os conselhos do Senhor. Que ele era um homem que, depois que ele reconheceu que ele pecou, que ele adulterou, que ele pagou o preço, ele mudou aquele roteiro de vida dele. Então o pecado na nossa vida ele não presta, irmãos. Isso temos que tirar de nós. E ele foi um homem que ninguém precisa falar mal dele. Foi um homem que ele deu, assim, ele tem uma história. É uma das histórias mais lindas que eu acho ali. Que ele foi um homem que se arrependeu e entendeu o chamado de Deus para a vida dele. E é um homem que o texto fala que ele nunca perdeu uma batalha. E quantas batalhas eu e você já perdeu? Diversas. A distância que nós estamos do rei Davi, olha a distância. E muitos pregam que ele foi um servo inútil, que ele foi não sei o que, não sei o que. Amém? Amém, aleluia. Hoje não tem chicotada não, irmãos, hoje é só conselho. Salmo, não, 2 Samuel 17, 14. Então disse Absalão a todos os homens de Israel: melhor é conselho de Usai, o arquita, do que o de Aitofé, pois ordenará o Senhor que fosse discípulos e bom conselho de Aitofé, para que o mal serviste contra Absalão. Ou seja, aí são dois aconselheiros, né? Que eu entendi aí. São esse nome esquisito aí que você leu? E Aitofel. Aitofel e Absalão. Absalão não, Absalão é o que estava sendo aconselhado por Aitofel. Aitofel, ele aconselhava, ele era do lado de Davi, depois ele passou para o lado de Absalão, que Absalão foi um filho de Davi que foi contra ele. Ele lutou contra o pai. Ele rouba, saqueia os cofres do pai, monta um exército de jagunço e luta contra o exército de Davi. Mas isso não é história para a gente falar agora. Próximo. 2 Crônicas. Edileuza? 10:8. Porém ele deixou o conselho que os anciões lhe deram e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. Mais uma parte em conselho. Ele foi aconselhado e deixou quem? Os jovens, não foi? E continuou sendo aconselhado. 2 Crônicas 10:13. Dura resposta deu ao rei, o rei, porque o rei Roboão esperava o conselho dos anciões. Bem? Amém. Então, o rei Roboão, né? O Jeroboão, Roboão. que eu não estou acompanhando aqui não. Ele esperava os conselhos de quem aí? Os anciões. Dos anciãos. Então a gente tem, antigamente eram os anciãos. Hoje nós temos obreiro, presbítero, diácono, pastores, profetas, evangelistas, mestres, doutores. Os irmãos entenderam? Amém. Glória a Deus. Tem mais? Leia bonitão aqui. Tem muita coisa. Jó capítulo 5, versículo 13. Ele apanha o sábio na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Os conselhos perversos se precipitam. Olha o tanto que isso é forte. Então o perverso é quem? Quem vive com a vida imunda. Os perversos que não seguem a doutrina de Cristo. Os perversos é aquele que vive de qualquer jeito, que não ouve conselhos. Ele vive uma vida que ele se acha que a vida dele tem que viver do jeito que é. Ah, meu corpo é meu, minhas regras, eu faço o que eu quiser.
Eu vou onde eu quero, eu piso onde eu quero, eu entro onde eu quero. E não escuto conselho de ninguém. Então eu já estou encerrando. Eu quero que vocês ouçam, irmãos, os conselhos de Deus para a sua vida essa noite. Amém. Porque foram dados muitos conselhos. Eu passei uma pincelada num texto aqui, que era um texto de ministração, para vocês entenderem em quem buscar conselho. Eu trouxe uma via de regra ali nessa ministração, dessa parte do conselho da mulher sunamita ali, para os irmãos entenderem que os conselhos nossos, a gente tem que saber onde buscamos. Não é todos os conselhos que precisamos ouvir, e sim os conselhos de Deus. Amém? Amém. Glória ao irmão Aparecido. Glória a Deus. Glória a Deus.